Oi, então hoje eu vou falar umas coisas aqui que vierem pela minha cabeça sobre Matrix, a verdade e você. Vamos começar falando sobre a Matrix. Então, o que é Matrix, né? Muita gente pode ter uma ideia de Matrix que deriva do filme, né? O filme por si só ele abrange várias coisas, né? Ele fala de política, ele fala da percepção de realidade e logo no início, logo no início não, quando o Morpheus, né, vai entregar para o Neo as pílulas, ele fala que não tem como ele mostrar a verdade, ele dizer o que é para alguém. A pessoa tem que ver por ela mesma, ela tem que experienciar. E acho que é aí que entra você nessa história. Porque a questão da Matrix é que no início da sua jornada e no fim da jornada, a realidade, sabe, ela vai essencialmente ser a mesma. O que pode haver é uma mudança na sua percepção, é uma coisa subjetiva, sabe, uma forma que você percebe. Você pode estar percebendo nuances diferentes, coisas diferentes que você antes não percebia, mas a realidade ela não mudou durante a sua jornada, sabe? Você está vivendo a mesma realidade, essencialmente. E a gente, a gente não, né? Mas muita gente tem essa vontade, esse ímpeto de ir atrás da verdade. Eu não sei exatamente o que faz a gente ir atrás disso, né? Atrás de desvendar os segredos da vida, mas é uma coisa que algumas pessoas têm. E, e não necessariamente é uma coisa que é boa, né? Porque não também que seja ruim, mas é uma percepção, a verdade, porque a, a narrativa que a Matrix carrega, ela é uma história, verdadeira ou não, assim como a narrativa que você vai ter quando você for atrás dessa verdade, vai ser o que você vai desvendar. E a gente tem essa noção de interpretação do mundo através de histórias, né? A gente conta histórias para saber o que aconteceu, a gente tem a história, né, de o que aconteceu com o mundo, e é sempre nessa narrativa meio linear que a gente tenta contar de história. E a verdade ela não mora em nenhuma dessas histórias, sabe? A verdade ela mora em você e nas suas percepções. Porque, como eu disse, a realidade que você vai experienciar sabendo a verdade ou não é a mesma realidade. E, e como você encontra essa verdade? A gente encontra questionando as coisas, né? A gente começa a questionar tudo que a gente pode questionar, dúvida absoluta, né? E o que é verdade? O que é real? E a gente pode ver coisas simples como a sociedade que a gente vive. A sociedade que a gente vive, ela tem um monte de vieses, né, que fazem com que ela se construa como ela está construída. Interesses econômicos, interesses políticos, é basicamente tudo dinheiro, assim por alto. E se a gente perceber isso, já é uma forma da gente não cair na manada, né? Não pensar como o grupo e deixar para trás uma perspectiva que talvez não seja mais real que a gente possa carregar. E a gente volta pra gente. Aí quando a gente percebe que o sistema não faz muito sentido, a gente começa cada vez mais a integrar a nossa própria realidade. E às vezes a nossa própria realidade, ela não é a realidade real, porque a gente também tem os nossos próprios viés da forma com que a gente foi criado, as nossas predileções, as nossas dores que às vezes moldam como a gente vê as coisas. Às vezes a gente está meio doído, a gente vai olhar para uma situação e falar, putz, aquilo não é tão legal. Mas, sabe, e, e falando de Matrix, não tem como não falar de realidade, né? E, e é bastante interessante a gente pensar sobre isso quando a gente, por exemplo, olha para uma coisa e fala que aquela coisa não é ruim. Mas aquela coisa que a gente vê como ruim, que a gente interpreta como uma coisa não tão boa,
ela faz parte da mesma coisa, porque para aquilo ser ruim, você tem que se enquadrar num grupo que é bom. E possivelmente quem tá nesse grupo que é ruim se enquadra num grupo que ele vai achar que o seu grupo é ruim. É tipo a montanha, né? Se você tem o a frente da montanha, necessariamente você tem que ter a parte de trás da montanha. E se essas pessoas estão fora do seu círculo, sabe? Você está implicando que você esteja dentro. E não tem o dentro sem o fora. Uma coisa implica a outra. E aí que vem o negócio da verdade também. Aí eu não estava nem pensando em falar nisso. Mas cá estamos nós. Não existe necessariamente um bem e um mal, sabe? Numa perspectiva, vamos falar com uma perspectiva última, as coisas só são, elas existem, sabe? Elas têm as suas características, e essas características elas fazem parte do mundo como um todo, né? Elas estão integradas aí. E você tá nesse balaio, né? Você tem coisas que você considera ruim sobre você, que você quer melhorar, né? Mas você quer melhorar em relação ao quê? Você quer ser bom em relação ao quê? Sabe? E aí vem esse questionamento. O que a gente está tentando buscar nessa verdade? Agora eu vou parar um pouco de falar dessa questão tão transcendente sobre as coisas e falar um pouco sobre o mundo físico, né? Que é um assunto que é bastante abordado no mundo da Matrix. E esse mundo físico aqui, aí você vai encontrar por aí pessoas que te dizem que o mundo físico ele é uma ilusão. O mundo físico não é real, existe outra coisa que transcende o mundo físico e essa outra coisa é real. Mas imagina que nesse outro lado as pessoas estejam fazendo o mesmo questionamento. Eu vou usar o mesmo tipo de pensamento que eu usei antes. E sabe, fica sempre havendo essa vontade de separação, sempre tem que se separar as coisas. E eu acho que é aí que vem a primeira ilusão que faz a gente se afastar da verdade. Essa ideia de separação, ela é necessária, porque eu preciso separar os sons que eu falo, né? Eu preciso separar as coisas que eu falo, você precisa entender que cada palavra tem o seu significado, você tem que entender que você é você e eu sou eu, para que haja um entendimento do mundo, né? Que uma coisa é boa para você comer e outra não. Mas esse é o grande ponto. As coisas elas não se separam, sabe? Elas todas estão unidas de uma certa forma. E eu acho que eu me perdi um pouco. Mas eu vou acabar me encontrando. Vamos tirar aqui umas cartinhas com baralho para ver o que eu posso falar mais. Não sei. Vamos ver o que sai daqui. Olha, iniciação do culto de Saint-Germain, rainha de forças e o preso na ruína. Um jogo de xadrez no fundo do deck. Isso me trouxe para um lugar. E a gente faz as nossas ideias, né, sobre o mundo a partir de histórias. E a gente está tentando, algumas pessoas, tentando sempre ser o melhor que podem ser, né? Mas esse melhor vai ser relativo a alguma coisa. E a gente às vezes fica na tendência de achar que o melhor é uma característica específica que a gente está tentando alcançar, que às vezes a gente nem sabe o que é. Mas pensa comigo, sabe? Sempre que muita gente com um pensamento parecido se junta, dá errado. Geralmente dá errado, sabe? Sempre cria-se aquela seita ou aquela organização que descamba para algum lado. Então é muito fácil que a gente eventualmente crie nessa evangelização, não estou dizendo que o evangelho é ruim, mas sabe, é muito fácil que a gente acabe criando um grupo de pessoas santas que vão descambar a parada toda. E aí que a gente volta para a diferenciação, né? A diferenciação ela é importante,
porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? O futuro ele é meio misterioso. O que está acontecendo agora não necessariamente é o que vai acontecer depois. Se você estiver preparado para o que está acontecendo agora, não necessariamente você vai estar preparado para outra coisa. E essa diversidade de pensamento, sabe? Uma pessoa mais materialista, uma pessoa que vai para um lado mais espiritual, uma pessoa que é dentista, uma pessoa, sabe? Essa diversidade é o que faz com que as coisas continuem acontecendo em equilíbrio, sabe? Cada um cumpre o seu papel. E bom, esse foi o vídeo da verdade, eu acho. Foi um pouco confuso aqui, mas acho que deu bom. Até a próxima. Deixe seu like, curte, comenta, compartilha. Meu nome é Lucas e se você tiver interesse, a minha agenda de tarô, ela tá aberta. Pode ser que você encontre algum direcionamento, se você sentir no seu coração, eu vou estar por aqui.